Vai lá. Deu. Troca aqui, fica acompanhando e fica vendo as pessoas com duas telas muito melhor. É que botaram duas telas para mim aqui e aí deu ruim. Tem que rir, porque a pessoa está acostumada só com uma tela. Então tá, gente, agora vai dar certo. Agora a gente vai falar nessa aula só sobre o segundo trimestre gestacional, tá? Todos os marcos em relação ao segundo trimestre. A gente tem um vídeo que a gente vai colocar para vocês essa semana, tá? No Instagram, de uma das médicas da maternidade escola, onde ela fala realmente a parte clínica do que precisa ser observado nas consultas de pré-natal, dos exames, né? Também a gente vai botar para vocês um vídeo sobre o diabetes gestacional, tá? Que é um marco, é uma doença metabólica importante de ser diagnosticada. É necessário que se diagnostique para o adequado tratamento durante o período gestacional, tá? Bem como da hipertensão na gestação também. Por que eu falo disso agora nessa aula? Porque geralmente é nesse período gestacional que é feito o rastreio possíveis doenças durante a gestação e além do rastreio, é nesse período, geralmente, que se eu não sou diabética pré-gestação ou se eu não sou hipertensa pré-gestação, é nesse período do segundo trimestre que a gente observa esses efeitos dessas doenças no corpo, tá? Então, ao longo da aula, eu vou falando sobre cuidados, mas a parte clínica a gente vai ter esses vídeos, tá? Então, a gente fala do segundo trimestre, né? A partir da 13ª semana, a gente já falou na outra aula do exame da translucência nucal, que é um exame bem importante, que é feito até a 13ª semana de gestação, tá? Geralmente, a partir desse período que que as gestantes falam que diminuem aqueles sintomas de enjoo, cansaço, sonolência, tá? Mas assim, a gente não necessariamente, assim, eu entrei na 13ª semana, tudo passou. Pode durar mais 1 ou 2 semanas, pode terminar antes, não é uma coisa assim exata, tá? Mas é geralmente o período mais tranquilo em termos de sintomas em relação principalmente a enjoos. É geralmente um período onde os médicos orientam, liberam as atividades físicas, a gente também conversou na outra aula sobre isso, uma questão relacionada ao exercício físico. O exercício físico, ele pode ser realizado, são movimentos que eu vou fazer sem carga, usando o peso do corpo, alongamentos. Esses exercícios provavelmente estão liberados se não há nada que se contraponha pela própria gestação, tá? Também é importante que a gente respeite, quando a gente libera um exercício físico, né? O que o meu corpo está acostumado a fazer, qual tipo de atividade que eu faço. Eu vejo, às vezes, algumas mulheres que, quando engravidam, acham que agora tudo tem que mudar. Eu vou começar loucamente na academia, vou fazer várias atividades que eu nunca realizei, né? Então, assim como para qualquer pessoa que não está grávida, iniciar uma atividade física, a evolução ela é progressiva, para uma gestante não é diferente. Porém, em relação à progressão, a gente tem que entender que a gestação progride em termos de aumento de peso, de aumento do volume abdominal, né? Então, o nosso útero ele vai crescer para cima, para frente, então o meu centro de gravidade vai modificar. Então, a minha progressão de exercícios ela tem que estar equilibrada com a evolução da gestação, né? Não posso pensar em uma evolução em relação a cargas, a duração de tempo que eu vou fazer minhas atividades, tá? Isso é bem importante que a gente observe, né? E sempre respeitar o que o médico obstetra, né, ou a enfermeira obstetra que acompanha vocês no pré-natal, orienta em relação à
o processo gestacional em si. Se a gente está, se vocês estão liberadas, não estão, se tem... Monique, teu áudio abriu. Por favor, tu pode fechar para nós? Obrigada. Tá? Então, é sempre importante a gente avaliar com o médico. É importante manter o pré-natal, obviamente, mas ele vai dizer se realmente tem condições de iniciar as atividades ou não, tá? Isso é muito importante que a gente observe sempre, né? Aqui, como a gente colocou, coloco em todos os trimestres essa evolução para que vocês possam ter uma ideia, né? Aqui no segundo trimestre, com 16 semanas, em paralelo tem ela na foto com 16 semanas, né? Então, para vocês verem o tamanho do útero, ele saiu aqui da altura do púbis, ó, essa estrutura aqui é o púbis, né? Que é o púbis é aquele onde fica aquele ossinho que tem os pelos pubianos atrás, tá? Então, o útero saiu bem aqui dessa altura do púbis, né? Então, ele passa a ser abdominal agora, né? Ele não tá mais pélvico, ele tá abdominal. O bebê já tem toda uma formação bem característica já da estrutura de grande, já tem essa proporcionalidade, já tem uma modificação bem grande da localização do intestino, a bexiga, né, continua um pouco mais, ainda está livre, mas já tem um pouco mais de pressão, né, o posicionamento da coluna, dos pulmões, toda a estrutura vai se modificando realmente nesse período gestacional, tá? E é bastante intenso, né, esse processo a partir das 25 semanas, 23, 24 semanas, já a gente observa bastante modificação. A partir de 25, então, nem se fala. Nesse período do segundo trimestre, então, como eu falei para vocês, que a gente vai ter um exame que é da curva glicêmica, né, para avaliar a questão do diabetes gestacional. O médico, ao fazer ultrassom, geralmente, né, com 20, 22 semanas, é feito ultrassom morfológico, então ele também vai avaliar a adequação do tamanho desse bebê para a idade gestacional, tamanho e peso dele para a idade gestacional. Isso é bem importante porque, junto com esses dados da curva glicêmica, a gente avalia essa possibilidade da mãe estar ou não com o diabetes na gestação, tá? E por que isso é importante, gente? É importante porque vários cuidados são necessários de serem tomados. Dentre eles, a questão nutricional, né? Às vezes, há necessidade de uso de insulina, né? E o exercício físico. Então, agora a gente vai vir com uma série de atividades que eu vou mostrar para vocês que são possíveis de serem realizadas no domicílio, tá, gente? E junto eu vou falar alguns aspectos em relação à dor, né? As queixas de dor que a gente observa que algumas gestantes, aí eu não posso dizer algumas, é um número até bem considerável, né, de gestantes, expressa essa sensação de dor, especialmente na região da pelve, da coluna lombar, durante a gestação, tá? Então, é bem importante que que vocês possam fazer exercícios para que vocês possam minimizar esses efeitos durante a gestação, tá? Antes, eu gosto muito de falar para vocês sempre, gente, a importância do tipo de roupa que se usa na gestação. Por quê? A roupa, ela é um excelente instrumento para ajudar em algumas queixas em relação às dores, e especialmente as dores que muitas gestantes têm nessa parte aqui, algumas mulheres dizem assim, tô com dor no pé da barriga, tô com dor na virilha, tô com dor ali no ossinho, no pubis, tá? Então, especialmente esse tipo de dor, é bem importante que a vestimenta que eu utilizo facilite uma coisa que a gente
só com, por exemplo, ela aqui, só com esse biquíni a gente não consegue, que é dar um pouco de sustentação para essa barriga aqui, tá? Vejam bem, eu tô falando de sustentação, eu não tô falando em apertar, em usar cinta, em comprimir, tá? Eu vou falar sobre isso, mas eu quero que vocês entendam que há uma grande diferença. Então, a gente Janine, fala. a gente esqueceu de lembrá-las da importância de responder os formulários agora, antes e Ok. depois. Pede só para você dar um Tá, reforço nesse nosso obrigada. pedido, tá bom? Isso, então tá, gente, se vocês puderem, durante aí a aula, responderem o questionário e assim que terminar também, né? Ele é bem importante para nós, tá? Em termos da parte acadêmica, de nossas pesquisas, é bem importante, tá, gente? Então, a gente gostaria que vocês pudessem responder. Os meninos colocaram aí para vocês já, tá? Então, por exemplo, nessa foto aqui, ela tem uma leg. Ok, o que que ela fez? Ela pegou a parte do cos da leg e botou bem aqui embaixo da barriga, porque eu sei, gente, que às vezes incomoda. E aí que a gente tem que adequar essa vestimenta também. Eu tenho que achar, ai, Janine, mas aquela calça, aquela bermuda, aquela coisa fica me apertando, aquele elástico fica me incomodando e eu baixo. Aí que tá, a gente tem que achar uma roupa que seja confortável, tá? Que dê esse equilíbrio de sustentação e não incomode. Então, tudo que tiver aquele elástico fininho, né, no cos, vai incomodar. Essas legs, o que que elas têm? Elas têm um cos largo aqui, não precisa ser, gente, calça para gestante, tá? Não precisa, porque tudo que é vestimenta para gestante, ela acaba sendo bem mais cara, certo? Então, a gente pode adequar experimentar numa loja uma roupa que tenha uma elanca, que tenha uma elasticidade gostosa, mas que faça essa coisa de sustentação, tá? Quando a gente veste e coloca esse cos abraçando a barriga, ele dá uma sensação assim, nossa, que alívio, descansei, a barriga parece que não pesa tanto, tá? E aí não precisa ser, obviamente aqui ela tá com uma calça comprida, não precisa ser, obviamente, né? Mas então isso faz com que ela fique melhor posicionada na coluna lombar e na barriga, então dá uma boa sustentação. Da mesma forma, a gente vai falar em relação ao sutiã, tá? No próximo slide a gente vê também o sutiã e calcinha, certo? Ah, Janine, mas eu gosto de usar vestido, ok? Não tem problema nenhum, gente. O que a gente vai fazer vai usar uma calcinha mais larga que nem essa dela. Janine, eu preciso comprar aquela calcinha que tem um recorte na barriga, assim, que tem uma coisa que forma uma cinta. Não, não precisa, tá? Existem essas calcinhas sem costura, mas tem algumas que a gente precisa controlar, que elas são um tecido muito molinho. Tem umas que dão uma resistência melhor. É essas que são mais adequadas, tá? E é uma coisa assim, gente, que é um investimento, mas a gente tem algumas lojas que não são tão caras, mas eu posso usá-las também no pós-parto. A gente vai falar disso na outra aula, mas é bem interessante que vai ter um aproveitamento dela, tá? Ela aqui embaixo, vocês podem ver que ela está usando uma outra calcinha pequenininha embaixo. Não acho necessidade, mas tudo bem, tá? O importante é que essa calça aqui faça essa sustentação. Então, esses detalhes bem pequenos, gente, fazem muita diferença, principalmente assim, a pessoa que trabalha muito em pé, a pessoa que, ao mesmo tempo que está em pé, também senta muito no seu trabalho, na sua rotina, facilita muito, dá muito mais conforto. O sutiã também é bem importante, especialmente para as mulheres que têm uma mama já volumosa, essa mama vai ser bastante, vai aumentar bastante, né, na gestação. Então, um sutiã que dê sustentação também, ó, alça larga, tá? Largo na lateral, ele abraça a mama, certo? Pode ser um top, Janine? Pode ser um top também. Agora, vejam bem, aqui ela tá de top. A alça desse top dela é muito fininha. Então, para quem tem a mama bem volumosa, essas alças muito fininhas não vão dar esse conforto que eu falo para vocês, tá? Então, uma alça mais larga fica bem melhor,
tá? Ele dá uma sustentação maior, não machuca aqui na região do espaço aqui entre o ombro e o pescoço, tá? Ela até aqui tá com um sutiã de amamentação, né? Hoje a gente já tem uma lingerie, porque às vezes algumas gestantes, Janine, mas é horrível. Agora a gente já tem uma lingerie para a amamentação, que não é tão feia como era antigamente, que tinha assim, bege branco. Então a gente já tem algumas coisas mais bacaninhas, né? E aquilo que eu falo, né, gente, isso é para usar no seu dia a dia. Naquele momento de namoro, tal, usa a lingerie que quiser, mais sexy e tal, enfim, não há problema algum. Isso aqui é para o trabalho, para o dia a dia. Por exemplo, vou fazer exercício físico, um top de boa sustentação, tá? É bem interessante que a gente possa investir. Janine, eu poderia usar uma cinta aqui, agora nós vamos falar, tá? Quando que eu indico a cinta, tá? É uma cinta especial, gente, para gestantes. Ela não é a mesma cinta de pós-parto. Então, acaba que é uma coisa um pouco cara e talvez não valha o investimento pelo pouco tempo que vai usar. Quer dizer, é bastante tempo, mas ao mesmo tempo, às vezes, não vale o tempo, o investimento. Mas em alguns casos vai ser necessário sim, principalmente quando eu tenho uma coisa que chama sinfisite. O que é? É um processo que ocorre de desconforto, de dor na sínfise. O que é a sínfise? Lembra ali que eu falei daquele ossinho do pubis, onde passam os pelinhos ali atrás? Eles se juntam, tá? Na pelve, eles se juntam. Então, na gestação, quando o útero ele passa acima, ele sobe desse espaço do pubis, ele estava ali atrás, quando ele sobe nessa altura, que ele passa a ser abdominal, tá? Essa sínfise, e isso ocorre geralmente na 12ª semana, ela se afasta um pouquinho. É mínimo, tá, gente? Mas em algumas pacientes, isso gera muita dor, tá? E essa dor perdura. Então, essas pacientes se beneficiam bastante com a cinta ou um artefato que a gente pode usar. E é que o problema é que isso a gente não consegue usar, às vezes, no trabalho, né? É uma canga. A gente pega a canga, faz ela como um cinturão, amarra aqui nas costas. Pode ser um lençol, pode até ser uma faixa de algodão que a gente compra se quiser fazer um charme aí na roupa, botei um vestido. Compra uma faixa dessa de uma cor neutra e faz tipo um cinto. Ok, não tem problema nenhum. O importante é que ele faça esse cinturão aqui, ele faça essa sustentação, tá? Ó, aqui ela tá com ele para baixo, eu tenho que botar ele mais para cima. O que é importantíssimo que a gente cuide? Não pode limitar movimento. Isso nenhuma cinta também pode limitar o movimento, tá, gente? Algumas pacientes iniciam com esse quadro muito precocemente, então realmente aí vale a pena a gente investir na cinta, né? Tem pacientes que às vezes têm um comprometimento maior, que precisam de repouso, certo? No geral, a gente trabalha evitando exercícios de 4 apoios, né? E faz muita fisioterapia, certo? Precisa de fisioterapia. Acupuntura, vocês vão ouvir falar muito de acupuntura, tá? Para as questões de dor. Ajuda muito, certo? Então, assim, ó, tô em casa trabalhando, ok, colocou a canga, ficou ótimo. Aqui, por exemplo, outro top que ela tá outro top que ela tá com a alça muito fininha, tá? Bem fininha mesmo essa alcinha dela aqui, mas é um top bem largo, tá? Agora, uma coisa interessante vocês olharem é o tecido desse top. A Janine que tá falando de tecido, mas se eu for analisar, é um tecido tão fininho, tão molinho, que ele acaba não dando sustentação, tá, gente? Então, essas coisas, mas eu também não quero nada que aperte e seja desconfortável, porque tudo que uma grávida não quer é algo apertado e desconfortável no corpo dela, né? Ninguém quer, ninguém gosta, né? Grávida muito menos, certo?
Bom, aqui eu coloquei algumas posturas que a gente chama de atividades de vida diária, né? São posturas do nosso cotidiano que a gente faz, que são importantes para que a gente observe que nessas pequenas posturas, às vezes, a partir de uma postura errada, a gente fala, nossa, travei, fui fazer tal coisa, travei, fui pegar não sei o que no chão, travei. Enfim, qualquer movimento que a gente faça de uma forma inadequada pode gerar um quadro álgico, né? Não que isso seja comum, né, gente? Obviamente, senão todo mundo estava aí sempre com muita dor. Mas quando eu não tenho uma boa musculatura, quando eu não tenho um bom preparo, e eu faço atividades que podem ser que sobrecarreguem determinados músculos, né? Em um determinado movimento, em uma atividade, pode gerar dor, sim. Então, assim, isso aqui, deitado, tá? Deitei. Vou levantar, tá? Tava dormindo, a gente falou dos tipos de postura para dormir na semana passada, depois tem uma outra imagem. Então, tô deitadinha de lado. O que que eu fiz aqui, ó? Ela apoiou com os 2 braços, levantou o tronco, e agora ela vai trazer aqui, ela vai trazer as pernas, tá? Para baixo, ela levantou aqui, apoiada nos braços. Segundos, aqui a gente está sequenciado, certo? Mas é muito interessante, porque o que que a gente vai fazer, tá? A gente vai, quando a gestante for começar aqui a levantar, quando vocês forem levantar, a gente pede sempre que vocês puxem a barriga para dentro. Contrai a barriga, não machuca o neném nada, tá? Contrai a barriga, levantou, sentou, botou o pé no chão, ficou de pé, tá? Por que puxar a barriga para dentro, né? Quando a gente contrai, né, a musculatura do abdômen, a gente automaticamente também contrai a musculatura da coluna e a gente evita o afastamento, a diástase, né, da musculatura do abdômen e, ao mesmo tempo, a gente evita que toda a carga que eu vou fazer ao levantar com o meu próprio peso do corpo sobrecarregue a coluna lombar, especialmente, tá? Então, é bem importante eu manter essa postura aqui ao sair da cama. Tô deitada no sofá, é a mesma coisa, tá, gente? Aqui, ó, ela deitada de lado, só com almofadas que tem na casa, tá? Não, eu mostrei na outra aula lá aquela almofada que pode comprar, tem a almofadinha anti-refluxo, né? Um travesseirinho anti-refluxo, mostrei tudo, mas aqui, ó, só almofadas que tem em casa, tá? Então, a postura sendo confortável. Aqui, ó, fui pegar algo no chão. Também é bem importante que a gente observe. É bem importante isso, porque carga, gente, quanto que eu posso pegar de peso, gente? Isso é muito relativo, muito relativo. Eu vou dizer para vocês que eu vou pegar do chão um botijão de gás? Não dá para grávida fazer isso, né? É muito peso. Eu tive uma paciente que trabalhava num bar, e aí ela carregava engradados, gente, de cerveja, de refrigerante, na época, refrigerante mais em garrafa, aquela coisa assim. Não dá, é muita carga, tá? Para que eu possa pegar um peso assim, eu tenho que ter muito treinamento, tenho que ter muito desenvolvimento muscular e prática, e jamais pegar do chão, que nem ela está aqui pegando essa almofada. Se fosse pegar, o objeto tem que estar na altura aqui, ela tem que estar de pé e o objeto tinha que estar aqui em cima, tá, gente? Mas assim, ó, eu não posso pegar tanto peso. Ah, Janine, mas eu tenho um filho que pesa tanto. Ok, o que a gente pode tentar negociar? Porque a criança vai querer ir no colo e, obviamente, que tem que dar colo, tá, gente? Não tem que dizer que não. Mas o que eu posso fazer? Eu posso sentar e pedir para a criança, né? Se já é a maiorzinha, que vai pesar mais, sentar do meu lado e aí senta no meu colo. Alguém bota ela no meu colo. Ou eu estando de pé, alguém me dá ela no colo.
tá? É diferente de pegar diretamente do chão. Eu não tenho como pegar uma criança no chão fazendo esses movimentos aqui, não dá, vai cair, tá? O que que a gente vai fazer? Vai estar de pé, vai flexionar o tronco e vai pegar. E aí a carga de peso é muito grande, certo? Então tem que ter um mecanismo. Ou alguém dá no colo, ou senta e a criança senta no colo, tá? Ou se a criança estiver aqui em cima da cama, já for maiorzinha, pega daqui de cima da cama, também tem que cuidar para a criança não cair e tal. Enfim, gente, é importante que a gente também abra o nosso horizonte assim de pensamento, o que, que pode ser ruim para a criança, né? Sempre não pode colocar em risco. Então, agachou, pegou o objeto no chão, trouxe ele próximo ao tronco e aí ficou de pé. Se precisar, não é todo mundo que consegue, que tem treinamento para ficar aqui agachada, né? Nem todo mundo consegue. Então, eu posso colocar um joelho aqui no chão, segurar na cama e levantar, dependendo do peso do objeto, tá? Mas preferencialmente algo que esteja na altura dos nossos ombros, assim fica mais fácil de pegar, tá? Sacolas, nunca tudo de um lado só, dividir, né? Fui ao supermercado, peguei lá as compras, divide o lado. Ah, Janine, mas se eu tô com meu filho, não dá para dividir. Não, não tem como. Porém, tem como eu botar a hora de um lado, hora de outro lado, tá? De um braço para o outro. Então a gente vai dividindo, e a gente também não vai ficar, né, horas e horas e horas com a criança no colo. Daí realmente precisa pedir ajuda para alguém, se for muitas horas, né, da criança no colo. Aí, dependendo do tamanho da criança, né, os slings funcionam bem também, para deixar a criança nas costas, funciona muito bem, tá? Uma coisa que eu oriento muito é quando a pessoa trabalha e precisa pegar, né, um transporte público que não consegue sentar, o uso da mochila, tá? É perigoso para assalto, sim, aí é importante botar na frente, ou eu sempre falo assim, leva celular, identidade, os documentos, né, naquela bolsinha dentro, né, tipo uma pochete dentro da calça, e usa a mochila nas costas, a mochila com a alça bem curtinha, assim, para ficar bem aqui nas costas, não ficar que nem os adolescentes que usam lá embaixo no bumbum, que eles botam peso, e eles, né, o peso atrás fica tracionando. Então, o uso da mochila também, gente, é maravilhoso, porque quando eu vou, por exemplo, trabalhar e levo minha mochila na bolsa, sei lá, a mulher leva tudo sempre dentro, né? Então fica pesado. Aí sim, eu vou trabalhar, vou ficar horas com a bolsa sempre de um mesmo lado. Isso é ruim, tá? Isso é bem ruim. Então, a mochila é top, tá? É muito melhor usar mochila. Outra coisa, sempre um calçado confortável. Muito melhor tênis do que caminhar de Havaiana. Meu Deus, Janine, mas meu pé tá inchando muito, tá? Então vamos ver. Talvez eu tenha que ajustar o cadarço, deixar ele mais aberto. Pode ser uma solução. Mas a meia, né, onde o punho da meia pega, me machuca. Ok, dá um cortezinho, pega 2, 3 pares de meia, dá um cortezinho naquilo ali, naquela partezinha que forma a boca aqui da meia, vai ser ideal. Cheguei no meu trabalho, talvez eu possa trocar o calçado, ok. Mas quando eu estou caminhando em grandes distâncias, é bem importante que eu use um calçado adequado. O tênis sempre é a melhor opção. Melhor um tênis assim que seja para caminhada e tal, não precisa ser marcas caríssimas, mas é melhor, por exemplo, que um All Star, tá? Mas enfim, não tenho, talvez o All Star. A gente vou falar um pouquinho dos exercícios para falar agora em relação à prevenção das dores, mas uma das queixas que a gente tem de dor, então, como eu falei para vocês, vou voltar aqui só para ver melhor aqui ela de
Algumas queixas se relacionam a essa parte aqui lombar, tá? Algumas no ossinho aqui do cóccix, no sacro também. Outras no pé da barriga, né? No baixo ventre, que a gente chama. Bem no pubis, que fica aqui, e na região inguinal. Algumas mulheres têm essas dores, né? Que ficam na região aqui do sacro, tá? Do ossinho aqui do bumbum, né? No pubis e bem no glúteo, elas têm esse tipo de dor, né? E relatam para a gente que é uma dor que, às vezes, quando levanta da cama, incomoda nessa região, quando elas fazem um movimento lateral do tronco, né? Subir escadas. E a gente que tem, as mulheres que têm, pode ter tudo junto, né? Mas pode ter separado dor lombar aqui, só na região lombar, geralmente ela relata que ficou muito tempo de pé, tá? Ou 30 minutos parado de pé já começa a doer, tá? Ou ficou muito tempo sentada, numa mesma posição, começa a ter dor. Ou pode ter o conjunto de todos esses locais com dor, ou a lombar também é uma queixa grande que, quando flexiona o tronco, quando vai pegar alguma coisa no chão, tem dor. Por que eu falei isso agora? Porque a gente vai falar de exercícios, e esses exercícios que eu vou falar, eles tanto podem ajudar quando eu tenho a dor, como prevenir para que eu tenha. Eu tenho um grande número de gestantes lá na maternidade escola que chega e diz assim para mim: Janine, eu comecei com esse quadro álgico, com esse quadro de dor, e eu parei de fazer tudo que eu fazia. Não dá para parar, tá, gente? Em relação a exercícios. Aí que a gente precisa trabalhar. Eu posso modificar o que eu faço. Eu usava carga, eu posso tirar um pouco da carga, tá? Mas eu não devo parar de fazer os exercícios. Então, esse exercício aqui é um videozinho, os videozinhos não tem som, tá? Ele é interessante para tensão nos ombros. Então, assim, tô com aquela bolsa pesada num lado só, o ombro tá dolorido, tô me sentindo tensa, né? Ontem, por exemplo, foi um dia que quem mora no Rio e precisou usar o transporte público estava tenso, porque não foi uma situação agradável. E assim, a gente tem vários episódios ao longo dos nossos dias que deixam a gente desconfortável. Então, eu vou passar o videozinho, depois eu comento. Então, vejam bem, olha só, ela levanta o ombro, tá? Puxa o ar pelo nariz, solta o ombro e solta o ar pela boca, ó. Tá? Ó, puxei pelo nariz, ó. E esse soltar, é relaxar. É como se eu estivesse realmente liberando a minha atenção. Ela tá saindo, tá? É bem esse o objetivo mesmo. Vejam bem, ela tá sentada, importante, o pé apoiado no chão, os joelhos flexionados aqui com o quadril dobrado direitinho, 90 graus, bumbum bem posicionado na banquetinha, para que eu possa ter conforto nessa parte em que eu estou sentada e eu consiga relaxar o ombro. Então, vou mandar mais uma vez aqui, ó, para vocês olharem. Tá? Então, isso aqui é bem legal de ser feito, tá, gente? Não precisa só estar grávida para fazer, qualquer um pode fazer. Então, aqui também exercícios de membro superior, vou passar e aí depois a gente comenta sobre eles. Sempre a gente vai fazer bilateral, tá, gente? Faz um lado e depois faz o outro. Ó, ela até vai fazer ali bilateral. Tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? Ela aqui veio com o bumbum um pouco mais para frente. Podem observar isso para dar um pouco mais de equilíbrio para ela, para fazer o movimento do membro superior.
E aí vocês têm que adequar ao espaço em que vocês estão ao espaço, ao local que vocês estão sentados, se é um banco, se é uma cadeira, tá? O importante sempre é que mantenha o pé encostado no chão, não é legal fazer esses exercícios com os pés no ar, tá? Então, ela traz o braço, né, todo esticado em extensão e faz um movimento de girar o tronco também. Olha que interessante isso. Ó. Toda vez que ela vai, ela gira o tronco. Não aparece ela fazendo a respiração, soltando o ar pela boca, mas eu posso fazer também. Puxa o ar, solta. Puxa e solta, ó. Tá? Ah, Janine, mas ela tá aqui com a coluna muito arredondada. Não, tá na posição correta, tá, gente? Pode continuar fazendo assim. Então, eu trabalho não só a musculatura, né, do tronco aqui, nesse giro, eu trabalho peitoral, abrindo o peito, eu trabalho a parte posterior aqui, que é bem importante, tá? Escápulas. Janine, eu poderia trabalhar com um pezinho, claro, depois a gente tem uma com peso, tá? Pode trabalhar assim. Até é muito importante, gente, ter a carga, porque vocês têm que pensar que o bebê vai nascer e ele vai cada vez aumentar mais o peso dele. Ele nasce ali com uma média, de, vamos falar, de 3 quilos, e ele vai a cada mês evoluindo, e a mãe segura ele para amamentar, para tirar do berço, para trocar. Então, é uma movimentação, uma prática diária de muita movimentação. Quanto mais fortalecido for meu braço, meu tórax, minhas costas, né? Todo o corpo, né? Muito mais eficaz vai ser. Aqui é um outro exercício também que a gente trabalha bastante a questão do relaxamento, né? E movimentação das escápulas, tá? É muito bom esse movimento aqui também, tá, gente? Então, aqui também, ó, puxa o ar pelo nariz, ó, puxa e solta. Inspira e vai. O exercício respiratório associado a todos os exercícios que a gente faz, gente, eles também têm uma associação de relaxamento, de trazer um pouco mais de conforto para a gente. Então, toda vez que eu quero relaxar e eu associar o exercício respiratório, né? É bem mais libertador em termos de liberação dessas tensões. Posso colocar uma música, enfim, a luz, posso diminuir a luminosidade do ambiente que eu estou, trazer um ambiente favorável para a gente merece isso, né? A gente não pode achar que é só o outro que pode fazer, a gente também merece, trabalhou o dia inteiro e vai fazer esse tipo de atividade quando chegar em casa. Aqui pode até ser debaixo do chuveiro, tá? Também dá para fazer um pouquinho desses movimentos aqui. Então, tanto um quanto o outro ajuda a relaxar e tem uma finalidade de mobilidade. Quem trabalha muito digitando no computador, geralmente tem dor aqui nessa região da... Ó, aqui. Aqui dá para ver melhor. Geralmente se queixa bastante de dor nessa região aqui, ó. Tá? Então, esse exercício ajuda bastante. Melhora tanto a dor, o exercício em si vai evitar que a gente tenha. Às vezes a gente precisa usar alguma técnica específica no local, tá? Aqui a gente vai ter outro exercício, tá? Eu vou passar esse aqui, eu quero que vocês analisem bem aqui a movimentação da pelve dela, que é um exercício bem importante. Então, vamos lá. Mais uma vez, sentada na banqueta, confortável, as duas pernas apoiadas. Olha lá. O que ela está fazendo aqui, gente? Ela está mobilizando a pelve dela. Ela mobiliza, né, a ponto de mexer toda essa estrutura que a gente tem, que a gente chama, né, alguns chamam de bacia, essa estrutura óssea
ela faz isso e faz isso, faz isso e faz isso, tá? Esse movimento, gente, ele é extremamente importante para uma gestante, porque ele vai me dar a mobilidade que eu preciso para associar todos os movimentos que eu vou começar a ter que fazer durante o aumento da minha barriga, né? Durante esse processo de evolução da gestação, a barriga vai crescendo e eu preciso de mobilidade. Eu preciso de, não é só agilidade, é mobilidade. Eu tenho que conseguir fazer esses movimentos, né? Quando eu sento, quando eu levanto, quando eu vou sair da cama. E eles todos vão ser associados ao meu treino, associados à minha melhor mobilidade durante o parto, ao meu trabalho de parto. Então, quanto mais mobilidade eu tenho, melhor é. Agora, por exemplo, Janine, eu tenho dor. Posso fazer? Deve fazer, tá? Nem sempre a gente faz o exercício associando a essa, ó, ela tá ajudando junto, movimentando toda a coluna, né, até a cervical aqui. Eu não preciso, eu posso trabalhar só a pelve, depois a gente vê num outro exercício ali, ó, tá? Ela tá movimentando também, ó. Ó, agora puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta. Quando soltar o ar, eu posso trazer a barriga. O que é trazer a barriga para dentro? É como se eu tivesse que trazer meu umbigo lá para dentro. E solta. Em nenhum momento eu falei, faz isso, ó. Tranca a respiração e solta. Não, é numa sequência. Puxa o ar. Tá? Então, aqui, ó, é mobilidade, tá? Agora a gente vai ver o exercício de pelve em posturas diferentes. Ó, ela apoiou o pé, uma das pernas na banqueta, tá? Ó, a perna tá um pouco em diagonal. Postura que dá equilíbrio para ela, ó. Ela só não tá mexendo o tronco, mas ela tá mexendo a pelve aqui, ó, para frente e para trás. Para frente, para trás. Quem é que vai para frente? Aquele ossinho aqui do lado que a gente tem, né? Que a gente chama espinha ilíaca. A gente traz esse ossinho para frente e ele vai para trás. Para frente e para trás, tá? Olha aqui, ó. Para frente, arrebitou bem aqui o bumbum. Para trás, a coluna ficou retinha. Para frente, o ossinho. Para trás, tá? Algumas mulheres, às vezes, esse exercício sentada tem dor no ossinho ali do bumbum, tá? Então, o que eu vou recomendar? Essa banquetinha dela é estufadinha, é molinha, então não vai incomodar. Eu posso colocar um travesseirinho bem fininho também, se a superfície é muito dura e quando eu faço esse movimento machuca. Senão, a gente vai para ele de pé, tá? Se o que está incomodando é quando ele faz esse movimento na superfície em que eu estou sentada, vamos para de pé, tá? Mesma coisa, então, aqui, ó, para trás, para frente. Quando ela vai para frente, o bumbum fica bem arrebitado, né? Quem gosta de dançar funk tem uma excelente mobilidade de pelve. Eu adoraria. Eu sou toda dura, não sei dançar. E eu acho que é fantástico a mobilidade que tem, né, naqueles passinhos ali que se faz, né, aqueles movimentos, sei lá o nome que eu diria, com o quadril, são fantásticos, tá? É excelente. Aqui a gente tem o mesmo exercício, porém ela tem um apoio aqui do joelho no chão. Vejam bem que ela colocou uma almofadinha no chão, no joelho para não machucá-lo, tá? Então, se eu tenho alguma dificuldade de fazer essa flexão de joelho, de apoiar ele, faz de pé. Eu estou dando algumas opções do que a gente pode fazer. Eu poderia fazer sentado numa bola, pode, tá? Também pode. Eu já vi gestantes que têm bola em casa, pode fazer, não tem problema. Pode ser na beirada da cama? Pode. O que eu preciso? Se eu estou sentada, que meu pé fique apoiado no chão. Isso vai me dar equilíbrio, tá? Estabilidade. Então, aqui a gente tem
ó, tá vendo que as posturas se assemelham, mas a gente tem outro exercício que eu tô fazendo aqui, ó. Mobilidade de quadril também, ó. Eu tô isolando uma das pernas, ó, eu tô fazendo esse movimento especificamente, que é rotação interna e rotação externa. Gente, esses movimentos aqui, esse em especial, ele vai ser muito importante na hora do trabalho de parto, muito, né? Conforme eu movimento meu membro inferior, tá? Eu ajudo a abrir ou fechar o espaço lá onde o bebezinho vai passar. Ele tem 2 orifícios que a gente viu na outra vez na pelve, né? Então, ele passa no primeiro e passa no segundo. Conforme eu movimento minhas pernas, eu abro o espaço mais superior e diminuo o de baixo, né, o inferior, e ao contrário, quando eu faço o movimento ao contrário, eu abro o espaço inferior e diminuo o superior. Claro, gente, isso vocês sozinhos não vão saber na hora do parto qual tem que fazer, mas quanto mais mobilidade eu tenho, instintivamente a mulher acaba utilizando algumas dessas posturas. Quando ela, no seu parto, ganha essa autonomia e ela deve ganhar, e ela deve pedir, vocês devem pedir essa autonomia para movimentarem-se de forma livre, conforme o corpo de vocês deseja, tá? Hoje a gente não trabalha mais com aquele parto onde a gestante fica, né, deitada lá naquela postura que se utiliza para avaliação ginecológica, né, que a gente chama postura de litotomia. Então, ela tem muita independência, vocês devem ter essa independência. Então, quanto mais mobilidade eu tiver, melhor eu vou conseguir me posicionar, me adequar para que eu facilite a saída do meu bebê, tá? Então, é bem importante eu ter essa mobilidade aqui de coxo femoral, tá? Isso que eu posso trabalhar de pé, que nem ela tá aqui, pode, não tem problema. São exemplos que eu tô dando, tá? Sentado, que às vezes eu tenho que sentar bem na pontinha para conseguir a movimentação da perna isolada, tá? Ó, apoiou bem. Outro exercício de mobilidade. É outra postura, outro movimento. Então, aqui a gente também trabalha um pouco de alongamento dessa musculatura aqui da região interna, da coxa, essa musculatura que está aqui na região do quadril. Se eu posicionar com a perna, essa perna mais alinhada e essa aqui mais reta, eu consigo trabalhar melhor essa musculatura aqui abdominal, tá? Então, alonga mais. Mas eu quero aqui, o que que eu quero? Mobilidade. Olha só, tô dando vários exercícios de mobilidade. Janine, esses exercícios vão me ajudar a evitar ter dor? Sim, vão. Evitar, mas não necessariamente não terão, tá, gente? Tem outros fatores que podem, né, também influenciar nesse, né, uma queda, já ter uma dor prévia, um aumento de peso considerável, muito além daquilo que é o indesejado, tá? Então, é importante que a gente avalie, evidentemente, cada pessoa. Aqui, ó, outro exercício. Janine, precisa fazer essas 2 movimentações aqui? Não, não precisa. Pode ser, vai e volta, tá? Vai ver no outro exercício. Sempre associar a respiração, tá? Ó, apoiou o joelho na almofadinha, tá? O outro pé bem apoiado, tá? Então, alonga, trabalha. Eu posso pensar sempre, quando eu faço o movimento, que a força tem que estar nessa perna apoiada, porque eu já trabalho a musculatura da coxa, tá? Então, eu não tem só um trabalho de movimentação, eu tenho também um ganho de massa, porque aí eu uso o peso corporal. Para mulheres que já fazem muito exercício físico, às vezes é insuficiente só o uso do peso corporal, aí elas devem associar, né, com um cuidado de alguém que seja da área, a carga, né? É bem importante que ela tenha um acompanhamento. Então, aqui, ó, apoiou, ó, foi e voltou. Joelho apoiadinho na almofadinha, tá? Eu também posso querer só um alongamento. Chegou nessa postura, ficou. Aqui, ó, ficou 20 segundos. Voltou, trocou de lado. Ou ele pode ser dinâmico, como ele está sendo feito aqui, tá? O mesmo exercício de antes, porém,
dinâmico, vai e volta, associando a respiração. É uma outra opção, tá? E aqui também esqueci de falar, né? Nesse aqui, ó, ela movimenta o braço também. Janine, eu poderia segurar um halter aqui, 2 quilos, 1 quilo? Ótimo, pode, deve, gente, tá? Não tem problema nenhum. Agora, uma coisa que é importante eu pensar, sempre assim, ó, não segurei peso nenhum, nunca fiz nada com peso, então eu não vou começar com 5 quilos de cada lado. Não, a gente vai vendo como o nosso corpo reage. Começa com 1 quilo, tá? Que eu acho que é o mínimo que a gente tem de halteres. Bem legal de fazer, não tem problema nenhum. Ó, aqui eu já coloquei alguns exercícios feitos em academia, né? Era época de pandemia, então a gestante fez, ó, ela usa equipamentos tá vendo lá atrás, academia, tá? Esse aqui, olha, observem bem o equilíbrio. Normal, tá? Para todas as gestantes. Ó. Mobilidade de quadril, equilíbrio, força. Era pandemia, era horrível com essas máscaras, né, gente? Mas, enfim, o ideal é não usar, principalmente a grávida, tá? Há quem faça sem estar grávida, né, esse exercício segurando um pezinho de cada lado, uma anilha que ajuda no equilíbrio. Daí a grávida tem que testar, tá, gente? Tem que ter alguém que acompanhe ela para testar se realmente vai valer a pena usar, né, uma anilha, por exemplo, já que é uma academia, de cada lado para ajudar um pouco mais no equilíbrio. Mas a ideia, por exemplo, aqui é ela não se segurar em nada. A gente quer trabalhar mesmo, além dos outros benefícios da mobilidade, da força, o equilíbrio. Agora é importante que tenha alguém por perto. Ela tá de tênis, poderia ser pé descalço? Sim, poderia, tá, gente? Isso eu esqueci de falar. Esses exercícios de academia, aí, claro, tem que ver também o ambiente, se tá limpinho, tudo, mas é legal fazer de pé descalço, tá? A gente tem uma propriocepção muito melhor. A propriocepção é uma mensagem que a gente vai receber, tá? Mais ou menos isso para o pé de vocês. E é muito interessante e trabalha bem mais a força que a gente tem que fazer de preensão com os dedos para manter esse equilíbrio e acaba dando bastante estabilidade para tornozelo, trabalha também tornozelo. É um conjunto, gente, não é. Parece tudo simples, mas não é. Ó, veio para frente, tá? E fez uma inclinação lateral. Eu quero chamar atenção nessa inclinação lateral aqui, ó, gente. Sempre que eu faço uma inclinação lateral, ó, é importante que meu braço venha aqui. Não é a minha cabeça que vem para frente, tá? O braço tem que passar aqui, ó, no ladinho da minha orelha. E aí eu inclino, tá? Às vezes eu não consigo inclinar muito, ok? Aí é aquilo que eu falei, a gente vai na dinâmica do nosso corpo e a ideia é que a gente vá progredindo, certo? Então, aqui ela tem movimentação ó, pode ver que nesse exercício é a mesma gestante, aqui ela está menos tempo gestacional, aqui ela já está mais. Então, esse abdômen aqui já traz menos equilíbrio para ela, tá? Mas aqui também ela tem, ó, ela se concentra bem para fazer o movimento para não perder o equilíbrio. Então, essa movimentação, vamos ver se ela vai fazer mais um aqui. Essa movimentação lateral, ela é muito importante para a gente trabalhar. É como se eu dissesse para vocês que é uma abertura desse espaço entre as costelas, tá? E é isso realmente que acontece. Então, a gente já tem um afastamento entre uma costela e outra um pouquinho maior, e quando a gente faz isso, a gente alonga mais esse espaço, a gente trabalha uma musculatura que tem nessa região lateral, aqui alongando, que geralmente na gestação ela fica mais encurtada, mais tensa e gera dor. Então, eu consigo, com esse movimento, trabalhar, ganhar mobilidade e evitar que ocorra dor nessa região aí, tá? Bem importante esses exercícios de flexão lateral. Aqui,
É um outro exercício, olha, são adaptações. Aqui ela está fazendo em casa e aqui ela está fazendo na academia, tá? Aqui a gente tem o uso. Então, o que ela pegou? Ela encheu de travesseiros, almofadas, para ela poder apoiar o tronco dela, certo? A cabeça podia estar um pouquinho, ter algum apoio aqui atrás, poderia ter, não tem, tá? Aí ela flexionou os membros inferiores, os pés estão bem próximos e usou esse elástico. Olha só, esse elástico nem todo mundo tem em casa, obviamente, né? E aí vocês podem observar que ele pode machucar um pouquinho aqui na perna, tá? Então, às vezes, ele não é tão agradável. O que eu posso fazer? Eu posso colocar uma toalha aqui para não machucar, tá? Esses elásticos aqui, cada cor tem uma resistência, né? Essas resistências, elas simulam como se fosse uma carga, poderia dizer para vocês, de 1 quilo, 2 quilos, não é assim que funciona exatamente, né? Mas ele gera uma resistência conforme a cor que ele tem, tá? Então, vamos ver, ela tem um exercício associado aqui, vamos ver o vídeo para vocês verem. Então, ela trabalha membros inferiores e membros superiores. Respiração e a barriga. Vamos lá de novo, ó. Quando ela abre a perna, o elástico gera uma resistência para ela, então ela tem que fazer força. E, ao mesmo tempo, ela tem que fazer força com o braço para esticar esse elástico. O tanto que ela deixou de tira para cá é o quanto ela achou que esse elástico gerava de resistência para ela. Talvez se ela pegasse ele mais na ponta, ele não seria tão resistente para ela. É como se ele não exercesse tanta carga para ela, tá? Mas, por outro lado, ela também poderia abrir um pouquinho mais esse braço, ó. Ela não abre tanto, tá? Ela poderia abrir um pouquinho mais o braço, ó. Trabalhar aqui, eu vou mostrar um lado meu só, tá? Ela poderia abrir um pouquinho mais o braço, tá? O que eu poderia utilizar aqui para gerar resistência, tá, gente? A gente até pode pegar, poderia comprar um elástico na loja de aviamento, vai ser caro, tá? Porque eu tenho que pegar numa metragem maior. Poderia ter uma cordinha daquelas de pular corda, não sei se geraria muita resistência, não, tá, gente? Então, eu poderia, se eu não tenho, eu trabalho isolado. Primeiro membro superior, depois membro inferior. Aqui eu vou mostrar o exercício que ela faz aqui, ó. Ela tá na bola, olha lá no braço de lá, ela vai levantar o halter, ó, tá? Ela levantou até a altura do ombro, tá? Poderia fazer bilateral? Sim, né? O bilateral seria os dois braços ao mesmo tempo, poderia fazer. Porém, pode gerar um pouco de desequilíbrio na bola, tá, gente? E uma outra coisa importante quando eu faço, sempre que eu trabalho exercício de membro superior, é não fazer isso aqui, ó. Tá? Ou assim, ó. Tá? A força é no braço, tá? No braço, na escápula e não no pescoço. Aí sim eu vou ficar dolorida depois da minha aula, tá? Vou me sentir. Porque uma coisa é eu me sentir dolorida do exercício, daquilo que ele recrutou de músculos, outra coisa é eu ficar com dor por conta de um exercício mal feito, tá? São coisas diferentes. E isso é importante que eu controle, tá, gente? É bem importante que eu controle. Outra coisa que eu queria falar é a postura na bola, tá? Já que ela tá aqui no exercício na bola, eu gostaria de falar que, ó, ela é uma mulher alta, tá? Então, a gente tem diferentes tamanhos de bola, ela é uma mulher alta, o tênis tem uma alturinha aqui. Para gestante, é mais adequado que ela estivesse com o quadril um pouquinho mais alto, mas ela já é uma mulher alta, então provavelmente não tinha uma bola maior. Para gestante não é tão interessante que fique aqui, ó, 90 graus, tá? Porque a gente quer que vocês sentem bem naquele ossinho que tem, não no ossinho do meio, o cóccix,
nas laterais, no glúteo, se a gente palpar bem embaixo do nosso glúteo, a gente tem 2 ossinhos, um de cada lado, tá? Que a gente chama de isquios, é que sente nos isquios e não no cóccix, tá? Quando eu sento com essa angulação um pouquinho maior, tá? Aqui o assento um pouquinho mais alto, eu fico mais bem acomodada. Mas tudo bem, não tem, a gente faz como dá, tá, gente? Isso aí é só uma questão de observar, de dica para que vocês tenham, né, sempre mais conforto. Uma postura que é muito importante que a gestante consiga fazer é cócoras, tá? Para que a gente faça cócoras, então a gente tem que trabalhar todos aqueles exercícios de mobilidade de quadril. Eu tenho que ter força, eu tenho que ganhar, né, massa muscular, eu tenho que alongar adutor, certo? Até a planta do pé tem que estar bem, a musculatura da panturrilha. Então, é um conjunto. Gerine, mas por que é interessante ficar na postura de cócoras, tá? Quando eu fico de cócoras, a tendência é que eu perca xixi. Então, a gente tem que, junto com esses exercícios que a gente trabalhou, trabalhar um pouquinho mais o assoalho pélvico. Mas o cócoras, se eu consigo fazer um controle dessa musculatura e não perder xixi, eu, pelo contrário, eu estou dando um estímulo de aumento de força, de tônus dessa musculatura do assoalho pélvico. E é uma postura que vai favorecer também a saída do bebê. Nem todos os obstetras fazem um parto com a gestante nessa postura aqui, por vários motivos pessoais. Mas, às vezes, tem macas, né, especiais em alguns hospitais que permite ela ficar na maca em cócoras. E aí facilita para o manuseio clínico, né, para o manuseio médico, a chegada do bebê, a recepção do bebê, né? Mas aqui a gente tem que ter bastante mobilidade de coxo femoral, tá? Tem que ter um bom joelho também, né? Se a gente tem um joelho com lesão, às vezes a gente não consegue mesmo. E aí tá tudo bem. Tá? Aqui, ó, o pé afastado. Por que eu botei a seta? Para mostrar que encaixou a barriga no meio das pernas. Tem que acontecer isso. Aqui, ó, eu vou dar um exemplo que é legal a gente fazer para treinar a musculatura, para a gente conseguir chegar na postura de cócoras melhor, ó. Ela está treinando um agachamento. Janine, mas por que a banqueta? Porque dá mais segurança, permite com que ela faça com a postura adequada, tá? Porque quando ela faz usando a banqueta, ela sabe qual é a altura que ela vai chegar, que ela vai conseguir fazer de flexão, ela mantém o tronco na inclinação certa, tá? Ela não inclina ele somente e quase não faz a flexão dos joelhos. Depois de um tempo de aprendizado, né, de correção do movimento, eu posso fazer sem estar na banqueta. Mas o exercício de agachamento, gente, ele é muito completo, porque ele trabalha glúteo, ele trabalha posterior de coxa, ele trabalha adutor, trabalha quadríceps, né, a musculatura da frente da coxa. Então, é bem importante o exercício de agachamento, tá? Eu tenho que usar a carga, aquilo que eu já falei para vocês, não necessariamente eu tenho que usar uma barra com carga aqui. Eu posso fazer o peso do corpo, tá? Então, eu tenho que ver todo o meu treinamento, quanto eu já treino, quanto minha musculatura está adequada, né? Mas, gente, lembrem sempre de uma coisa, uma das coisas mais importantes nos exercícios é manter a postura correta para que eu realize o exercício, tá? Essa é a questão fundamental. Então, ter alguém do lado de vocês que consiga corrigir a postura é o mais importante, tá? Porque um exercício mal realizado, ele é o motivo para a gente desencadear vários problemas de dor, tá? Até se ela usasse carga muito excessiva aqui, não necessariamente por estar grávida, mas qualquer pessoa, fazer o movimento errado com muita carga é a possibilidade de uma hérnia, tá? Uma hérnia de disco. Aqui é um outro exercício. Esse exercício, especialmente aqui, ela tá dessa postura, ela vai passar para essa, tá? Ele é um exercício extremamente interessante. Ele gera muito conforto, alongamento. Só que eu preciso falar aqui que essa nossa gestante,
ela tem uma coisa que a gente chama que é hipermobilidade articular. Então, as articulações dela são mais móveis, tá? É aquela pessoa que provavelmente quando bota o dedão aqui, ó, ela encosta aqui, quando ela faz esse movimento aqui, o cotovelo fica mais arqueadinho, tá? A gente pode ver um pouquinho aqui no braço dela, ó, ela super, é como se ela super alongasse, tá? Tem que cuidar. Quando a pessoa é um pouco hipermóvel, ela tem que também ir no limite do movimento, não exacerbar esses movimentos, porque no futuro isso pode ser um pouco prejudicial. Mas, enfim, ela usou a bola aqui. Ai, do céu, assim. Oi, Halina. Assim como Tá não de muda áudio, nada o rosto. O Halina. rosto é igual. Halina tá com áudio aberto. Halina, você está com o rosto aberto, Eu. o áudio aberto. Perdão, gente, já desliguei, perdão. Fechou. Então, aqui, ó, ela apoiou na bola, não precisa, tá, gente? Pode ser, eu acho super interessante fazer antes de até levantar de manhã, tá? Afasta os inferiores para encaixar o abdômen, né, a barriga, e é como se empurrasse a bola lá na frente ou coloca a mão lá na frente, né? A ideia é isso, que eu vá bem lá na frente, alonga bastante toda a coluna, tá? Mas aí, mais uma vez, eu volto a falar, eu preciso ter essa mobilidade do quadril, tá? E, gente, isso a gente ganha, a gente vai testando, vai fazendo, né? Hoje eu não consegui muito bem, mas amanhã eu faço mais um pouquinho de novo. E com o tempo, com o passar dos dias, essa mobilidade vem. Não é porque eu tô grávida que eu não vou ter mobilidade. Essa mobilidade ela vem e eu consigo fazer os exercícios. Isso dá uma sensação tão legal de satisfação que a gente conseguiu. Agora ficar parado vai ser pior. Então, por exemplo, vou voltar só uma coisinha aqui. Se eu tenho muita dor no pubis, naquele ossinho ali, eu evito posturas de 4 apoio, tá? Aí a gente evita essas posturas, tá? Às vezes, quem tem esse tipo de dor pode precisar de cinta. Então, aquilo que a gente falou, a gente avalia, né? No geral, tá? Eu vou cuidar quem tem problema no punho, quem tem problema no joelho, para esses exercícios onde eu tenho que ter muita flexão de joelho ou tem um apoio de punho. Mas, se eu conseguir realizar esses exercícios que eu passei para vocês, pelo menos 3, 4 vezes na semana, eu já tenho um ganho excelente, gente, em termos de mobilidade, né? Não vou dizer para vocês de ganho de massa muscular, porque a gente não está trabalhando com muita carga. Mas só o ganho de mobilidade que a gente tem, a gente evita muito quadros de dor, tá? Deixa eu só voltar nessa aqui um pouquinho, para mostrar também aqui nessa postura eu queria ter mostrado antes, o braço dela, ó, também é essa hipermobilidade dela, tá? E, ó, ela alcança o calcanhar no chão. O ideal é que sempre que eu faço agachamento, eu fique com o calcanhar no chão. Eu não mostrei antes, mas eu quero mostrar aqui para vocês. Não sinalizei. Não, agora passei demais, eu acho. Eu não sinalizei numa... Quando ela vai pegar um objeto no chão, tá? Ela não coloca o calcanhar no chão, tá? Olha aqui, ó, ela não colocou o calcanhar no chão, nem aqui. Aqui é porque ela já vai levantar, mas ela não apoiou. O ideal sempre é a gente conseguir chegar no apoio de calcanhar, de pé. Então, aquilo que eu falei, o dedo, ele trabalha com força de preensão, tá? E aí, esse estímulo a gente também traz para o tornozelo. Então, gente, essas questões aqui que eu mostrei para vocês são exercícios que a gente super utiliza nesse segundo trimestre, tá? Eles vão dar essa mobilidade que vai ser necessária para o parto. Posso usar carga? Sim, desde que eu tenha alguém que me supervisione para passar exercícios com uso de carga, tá? Poderia ser uma hidroginástica, sim, também pode ser. A hidroginástica ajuda muito na questão da drenagem, né, dos membros inferiores. Poderia fazer bicicleta? Pode fazer também. Eu só acho que tem que ter cuidado
atividades, esportes, né, que sejam competitivos, a não ser que eu seja atleta. O competitivo ele vai sempre me levar a querer ganhar aquele jogo, né? Ele nunca é uma brincadeira, por mais que eu ache que seja, às vezes eu tento me jogar, saltar, pular, e isso realmente pode ser motivo de alguma lesão. Então, a não ser que eu seja atleta, que eu precise continuar treinando, tudo bem. Fora isso, não há a mínima necessidade de fazer esse tipo de exercício, tá, gente? Bicicleta, andar na rua, ok, desde que eu saiba andar de bicicleta, que o lugar seja seguro, que eu não vou cair, não vou me machucar, ou se eu cair, né, sei lá, usar capacete, enfim, tem que ter algum mecanismo de proteção, né? É importante isso. Mas claro que a gente pode, né, cair. Eu tive uma paciente que ao entrar no supermercado o chão estava molhado e eles não tinham sinalizado. Ela escorregou, fez um entorse de tornozelo. Acontece. Várias coisas, né, dessas de acidentes domésticos ou não acontecem, mas a gente tem que dar uma olhada para evitar. Uma outra dor que é bastante comum na gestação é do punho, tá? Chama síndrome do túnel do carpo, é muito comum em gestantes, então o que a gente consegue ter de observação da gestante é que ela foi levar o copo para tomar água e a mão não conseguiu segurar, há formigamento, muita dor à noite, tá? Então, a síndrome do túnel do carpo, eu sempre falo, tem duas coisas para dizer, uma boa e uma ruim. A boa é que quando a gestação acabar, geralmente o quadro doloroso acaba. A ruim é que a gente tem muito pouco a fazer durante a gestação. Acupuntura, aí a gente trabalha com drenagem, muitas vezes a gente usa tipo uma atadura, né, no punho, e a gente evita, né, esforços, exercícios nem consegue fazer, né, de grande amplitude de punho, de flexão. E uma coisa que ajuda bastante é colocar na água fria, né? Só o gelo nem sempre ajuda, mas é um recurso. Por quê? Porque a gente se limita em termos de recursos, porque as gestantes não podem utilizar qualquer recurso para trabalhar, né? Os quadros de dor, não pode usar remédios, então a gente fica um pouco limitado, né? Hoje a gente tem o uso do laser, né? Tem até já um estudo que saiu, mas é um estudo com pequenos casos, usando laser para alívio da dor, mas é assim, eu tratei, aliviou, vai acontecer, vai continuar aquele quadro. Por quê? Porque que ocorre? Dentro aqui do punho passa um nervo, tá? E quando eu tô grávida, o líquido que eu tenho corporal total, ele aumenta, então ele é um túnel. Esse túnel enche de líquido e aí comprime esse nervo. Isso acontece em todas as mulheres? Não, em algumas. Algumas que já tiveram previamente a gestação isso, mulheres que digitam muito, às vezes têm, tá? Que trabalham muito com o punho, tem uma tendência maior a ter, mas não necessariamente vá ter, tá, gente? Uma outra atividade que pode ajudar bastante é a osteopatia, né? Que nem todo mundo tem acesso e nem todo osteopata atende gestantes. Também tem isso, mas enfim, estou falando aqui de possibilidades de tratamento. Então, agora eu vou fechar aqui, tá? Vou parar de gravar e vou colocar para vocês o vídeo do especialista. Eu testei e eu ouvia o som. Agora eu já não sei mais nada. Vou testar. Se não, a gente faz o mesmo esquema. A gente manda, que nem a gente mandou para vocês, né, durante a semana. E aí eu abro aqui para a gente responder as perguntas, tá? Deixa eu só pausar aqui o vídeo. Parou de passar? Parou. Show. Vou parar de gravar.